Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC. Antes de começar nosso novo vídeo sobre as escritas da Ásia, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem as notificações clicando no sininho e deixar seus comentários pedindo qual tema vocês gostariam de ver abordado num vídeo aqui do canal. Hoje nosso vídeo é sobre as escritas orientais. No vídeo passado no canal, no vídeo anterior, a gente viu as línguas orientais abordadas quanto à sua gramática, fonética, um pouco da história. Hoje a gente vai ver a escrita, que é um capítulo à parte, uma coisa muito sofisticada, muito complexa e muito diferente das línguas orientais, que merece um vídeo separado e que aqui no Ocidente é fonte de muitas ideias erradas, preconceitos, mitos. A gente vai resolver todos esses problemas aqui neste vídeo. Nesse mapinha aqui a gente vê um mapa das escritas orientais. Existem basicamente dois tipos de escritas no Extremo Oriente. Uma de origem chinesa, que são os famosos caracteres chineses, os chamados ideogramas chineses, que são usados também pelo japonês e em menor grau pelo coreano. Existem as escritas de origem indiana, que são usadas por praticamente todos os outros povos do Oriente, como os tailandeses, os cambojanos, os laosianos, os birmaneses, os tibetanos, os mongóis. E é uma escrita já diferente, porque é de origem de natureza silábica, ela é puramente fonética e também varia muito de país para país, a forma dos caracteres é muito diferente de país para país. No final aqui do vídeo a gente vai abordar como exemplo a escrita tailandesa, que é um exemplo muito interessante desse tipo de escrita de origem indiana. E vai falar também um pouco da escrita coreana, que é muito interessante porque ela também tem uma inspiração indiana. Primeiro a gente vai falar, claro, da grande escrita oriental, a escrita chinesa. Os caracteres chineses que surgiram, foram desenvolvidos nativamente pelos chineses há pouco mais de 3.000 anos, 3.500 anos, talvez por volta do ano 1300 a.C. já havia, com certeza, escrita chinesa. É uma das escritas primordiais da humanidade, que foi inventada por um povo que não conhecia nenhum tipo de escrita. Eles tiveram que inventar o próprio conceito de escrita a partir do nada, como os povos do Oriente Médio Antigo, que não tinham nenhuma outra escrita para se basearem. Originalmente essa escrita chinesa era bem diferente da atual, ela tinha uma forma muito mais variada, muito mais caracteres, não tinha essa aparência chinesa típica que elas têm hoje, e a partir da dinastia Han, na época de 150, 200 a.C., eles vão assumir, a escrita chinesa vai assumir mais ou menos essa forma atual, conhecida, embora outras modificações sejam introduzidas com o tempo, é claro. O ideograma chinês, primeiro que ideograma não é um termo muito adequado para isso. Então, o ideograma é baseado na noção errada que os europeus tiveram quando começaram a ir para a China, séculos atrás, de que o ideograma chinês, o caractere chinês, representaria a ideia diretamente. Não, isso não é verdade. Ele representa, na verdade, palavras, mais especificamente morfemas. Ele representa os morfemas da língua. A gente pode, coloquialmente, dizer que são palavras, tá? Porque morfema e palavra são conceitos um tanto bem próximos assim em certas línguas orientais. Então, os linguistas atuais preferem chamar os elementos gráficos dessa língua de logogramas, que são elementos que descrevem palavras e não ideias. Em chinês, o termo atual para os caracteres chineses é Hanzi, que está aí no topo da tela, e do lado da palavra Hanzi em caracteres ocidentais a gente tem a versão tradicional da palavra Hanzi escrita em Hanzi, e depois da barra a gente tem a versão em caracteres simplificados. Hoje em dia os caracteres chineses se dividem em tradicionais e simplificados. Na China continental, ou seja, que é a República Popular da China, o governo comunista, a partir dos anos 60, 70, implementou uma alteração ortográfica que trouxe ao uso certos caracteres que eram de uso meramente coloquial, eram de uso mais informal, eram de uso abreviado, usado em escrita mais informal,
Muitas vezes até eram caracteres bem antigos que tinham sido complicados na escrita erudita, mas na escrita coloquial, na escrita mais informal tinham sido preservados. E essa reforma ortográfica do final do século XX foi implementada na China, só que como Taiwan e Hong Kong, Macau e comunidades chinesas fora da China não participaram dessa reforma e, na verdade, até não gostam, porque é coisa de comunista, coisa feita pelo governo comunista da China, que é um governo muito mal visto pelos chineses que não estão na China, especialmente, que fugiram do regime. Então, eles não gostam desse sistema. E, então, em Taiwan e em Hong Kong se usa até agora o sistema tradicional. A gente vê um exemplo aí de diferença entre o sistema tradicional e o sistema simplificado, porque a palavra Han tem um caractere bem diferente num sistema e no outro. A maioria dos caracteres não muda muito pouco. O tipo de caractere chinês, de Hanzi, mais primitivo, mais simples, é o chamado pictograma, que realmente representa um desenho do que a palavra representa. Então a palavra chinesa Shan representa montanha, e a gente vê aqui como a palavra, a partir do desenho de montanha, 3 picos de montanhas foram sendo desenhados pelos chineses primitivos, eventualmente, aproximadamente 3.000, 2.500 anos atrás, surgiu esse pictograma que parece mais um garfo, né? Mas originalmente eram 3 picos de montanha, representando a palavra Shan, montanha. Em chinês, cada ideograma, cada Hanzi, é necessariamente uma sílaba só. Que aqui em chinês as palavras, ou os morfemas, são também monossilábicos e podem ser aglomerados de maneira bastante rica para formar palavras novas. Então a gente tem a palavra Shan, e aqui a gente vê a palavra Huo Shan. Esse primeiro ideograma é Huo, o ideograma para fogo. Se você acrescentar o ideograma para fogo, ou seja, a palavra para fogo Huo, com a palavra para montanha Shan, você tem Huo Shan, uma montanha de fogo, ou seja, um vulcão. Então o chinês compõe palavras novas assim, mas isso não é composição de caracteres novos, são 2 caracteres formando uma palavra composta de 2 palavras, 2 morfemas unidos, cada um com sua sílaba separada. Outros pictogramas interessantes são Shang e Xia. Shang representa sobre, para cima, acima, em cima. E Xia representa para baixo, embaixo, sob. E eles representam graficamente o que eles querem dizer, meio que tentam transmitir o conceito, né, de uma barra com uma coisa para cima e outra uma barra em cima com um elemento para baixo. É bastante sugestivo, mas muito poucas palavras no idioma podem ser realmente representadas graficamente. Não tem uma forma que possa representar conceitos como, sei lá, amor, distância, efeito, né, pensar, dor. Como é que você vai desenhar dor? Você não tem. Às vezes você pode até fazer uma referência indireta, mas na esmagadora maioria das palavras não tem nenhuma imagem que possa representá-las. Então, os chineses tentaram, né? A gente tem aqui o Ren, pessoa, alguns outros pictogramas do chinês que sobreviveram até nosso tempo. É pessoa, nu, mulher, zh, que é dia, o sol. Originalmente era sol, e o conceito do sol estava atrelado ao conceito de dia. No chinês moderno, esse morfema significa mais uma data, na verdade. Que a palavra para sol, em chinês moderno, é Taiyang, que significa muito brilhante, extremamente brilhante. E dia, geralmente, é Tian, que é a mesma palavra para céu. O conceito de céu foi associado ao conceito de dia. No cantonês, a palavra zh é pronunciada Yat, e ainda significa dia. A gente tem embaixo Xiang, elefante, que era um desenho de um elefante originalmente. O desenho original ele está, na verdade, rotacionado 90 graus. Então, na verdade, o que parece a direita dele é a base. Os pés e a tromba do elefante seria a parte de cima, e o rabo do elefante seria a parte que a gente vê logo embaixo. As patas seriam esses 3 tracinhos aí. E embaixo, Tian, campo. Um quadrado com um quadriculado dentro, que representa a divisão típica dos campos orientais tradicionais.
Mas é claro que o chinês tem, como eu falei, está limitado, né? Poucos conceitos tem um desenho claro, uma forma. Então, por exemplo, a gente pega aí outro pictograma que é mu, uma árvore. No chinês moderno representa mais o conceito de madeira do que de árvore. Mudou muito com o tempo o conceito. Se você acrescentar um tracinho embaixo da árvore, ou seja, você chamar a atenção para a parte de baixo da árvore, a base da árvore, você tem a palavra ben, que é raiz, origem, também acaba representando uma coisa como origem, fonte. Tanto que a palavra Japão, das línguas orientais, vem do termo japonês, que vem de Jupen, origem do sol. Então a base da árvore é a raiz. Se você colocar um traço bem grandão no topo da árvore, a gente tem mo, que é o conceito de ápice, extremo, final. Outro pictograma, um tanto menos claro, é que é shui, água. Originalmente era uma espécie de desenho da água fluindo, assim, mas realmente hoje não dá pra ver quase nada de água aí. Como é que você vai desenhar água, né? Uma coisa meio... Se você acrescentar um trisquinho em cima, você tem o conceito de nadar, que nos leva a outra coisa que também pode significar a palavra eterno. As palavras eram homônimas em chinês, as palavras são homônimas, então o caractere de uma palavra, a palavra do verbo nadar, o verbo nadar passou a significar também a palavra eterna porque tinha o mesmo som. Então o mesmo caractere era usado para ambos. Na verdade, esse caractere no sentido de nadar, ele teve que receber um outro radical para reclarificar seu significado, porque esse caractere com a água mais o tracinho em cima, hoje em dia só significa eterno, não tem mais o significado original de nadar. Se você acrescentar, combinar morfema ou caractere, no caso o caractere, não morfema, de montanha, aquele que a gente viu montanha, mais o morfema do crepúsculo, o pôr do sol, a gente tem aí pôres do sol aos pés das montanhas, ou seja, quantos anos de idade você tem. Uma composição bem metafórica, se bem que no caractere da versão tradicional a lógica já é outra, já tem uma outra formação que a gente vê entre parênteses, eu não vou explicar aqui porque realmente não vem ao caso. Outras composições de caracteres, para formar caracteres novos, é o caractere para branco, pai, mais Wang, que é rei, vira Huang, o rei branco, imperador. Mu, que é olho, originalmente da palavra olho. No chinês moderno, olho é yanjing, já é outra palavra. Mas se você acrescentar o radical da água, a gente tem olho da água, ou seja, lei, lágrima. Não dá para deduzir a pronúncia, tá? Você tem que saber previamente que a palavra lágrima é lei em chinês. Os chineses já tinham as palavras prontas, é claro, e quando foram inventando os caracteres, eles foram dando os caracteres, às vezes baseados na pronúncia, às vezes baseados meramente no conceito. Então, lei é um composto significado com significado de olho, mais o significado de água, levam ao conceito de lágrima. Alguns caracteres que também foram reclarificados com o tempo, foram usados para caracteres homófonos, de mesma pronúncia, mas que depois foram diferenciados, são pei, que originalmente significava costas, ou então carregar algo nas costas. A palavra norte também é pei, no chinês antigo era bak, no cantonês ainda é bak. Então hoje esse caractere é usado só para norte, e o caractere para costas, ou carregar nas costas, é esse que você vê aí depois do sinal de derivação aí. É o caractere de bei, com um radical embaixo, que significa parte do corpo. O numeral 4, que a gente vê logo embaixo, aí originalmente era o termo para narina, abertura do nariz. Então você vê até que é o desenho de uma narina, parece um nariz de porquinho. Hoje ele é só usado para o numeral 4, porque eles tinham a mesma pronúncia. O chinês moderno é si, no chinês antigo certamente a pronúncia devia ser diferente, mas ambos tinham a mesma pronúncia entre si. Então o caractere para narina foi usado para o numeral 4 também. Então, eventualmente os chineses tiveram a necessidade de modificar o radical para narina e fazer um outro caractere ligeiramente modificado para narina. E aquele que originalmente era narina hoje é usado para o numeral 4. Outras composições interessantes, a gente vê aqui o nosso Zhen, que a gente já viu lá, significa meramente uma pessoa.
seria supostamente o pictograma de um ser humano com duas perninhas embaixo, ó, um desenho no homenzinho. Mais o radical, que significa fala. Esse é um radical temático. Esses radicais temáticos eles vêm geralmente esmagadinhos no canto direito do caractere. Então ele forma o verbo ren, conhecer. Na verdade, o ren aí ele dá mais a pronúncia do que o significado, porque a pronúncia é quase a mesma. Então a pronúncia é mais a mesma, mas o radical temático da fala faz o verbo ren, que é o verbo conhecer. Esse mesmo ren, se você triplicar ele e fizer um caractere com 3 pessoas, faz tchum, multidão. Aí é um composto, claro, meramente semântico. A palavra não tem lá, a pronúncia não tem nada a ver, ren e tchum, mas, lógico, 3 pessoas são um monte de gente. A gente já viu mu, que é árvore ou madeira, acrescentado do radical da pessoa na sua forma temática. Esse radical é o mesmo, esse radical significa pessoa, mas é a forma temática de pessoa, não é a forma completa. Tem as 2 perninhas. Essa é a forma esmagada dele, para composições. Então você tem pessoa mais árvore, descansar, o verbo show, descansar. Pessoa está embaixo da árvore, né? A árvore se descansa na árvore. E se você pegar mais uma vez o caractere para mu, que é árvore, e colocar na palavra sen, colocar 3 vezes, tem a palavra sen, que significa arborizado. E se colocar aí 2 vezes, um do lado do outro, você tem a palavra lin, que é floresta. Então, Senlin, floresta arborizada, ou seja, uma mata muito densa, uma grande floresta, uma grande matagal. Fica 5 árvores, mas são 2 caracteres separados, não é um caractere com 5 árvores. É um caractere com 3 árvores e depois outro com 2. Mantendo aí a atenção na nossa árvore, é interessante que o termo moderno em chinês para árvore já mudou para shu. O termo mu geralmente faz mais o sentido de madeira. Então a gente tem, por exemplo, o termo para madeira, especialmente um pedaço de madeira, uma tora, é muthou, que literalmente é madeira cabeça, uma cabeça de madeira. O chinês moderno ele precisa de geralmente pelo menos 2 sílabas para formar uma palavra de verdade no idioma. É uma coisa que eu há muitos anos tinha visto um documentário sobre a escrita chinesa e nunca tinha pesquisado a fundo, e agora eu realmente constatei que estava verdade. Se você pegar o caractere para mulher e colocar 2 mulheres juntas, você tem o caractere nuan, que é algum tipo de briga, briguinha, tolice. Se você colocar 3 mulheres juntas, tem tian, que é alguma coisa má, malvada, traiçoeira, traíra. A mais comum forma de composição em chinês é realmente essa composição que você tem um componente fonético e um radical temático esmagadinho do lado. Então a gente tem a qua, que é melão, mais o radical da mão. Você tem um caractere para o verbo chuar, agarrar. O radical da água ajuda a formar um monte de caracteres novos. Então você tem pau, que é um tipo de pacote, um embrulho, uma coisinha redonda. Acrescido do caractere do radical para água, você tem pau, que é o termo para bolha. Ou seja, o pau é o fonético e a água aí esmagadinha no lado é o semântico. O verbo ke, que significa poder, ser capaz, é o componente fonético da palavra he, o caractere he. Rio. O radical do vegetal já fica em cima, alguns ficam em cima. São esses 3 tracinhos, uma espécie de eixo com 2 tracinhos transversais. Então você pega a palavra hua, que é mudar, transformar, alterar. E tem a palavra hua, que é flor. Então, como a pronúncia é quase igual, você pega o mesmo caractere e só acresce. No caso da palavra para flor, você acresce meramente o radical temático de vegetal, de erva em cima. E as pessoas já sabem que é a palavra hua, flor. Tian, que a gente já viu como campo. Você colocar tian mais um radical do vegetal, tem miao, que é um broto, um vegetal que está começando a crescer. Daí você tem um composto a partir do composto. Se você pegar esse composto broto, que não tem nada a ver com a fonética do tian, você pode fazer um composto fonético temático, de novo, a partir do miau, mais o radical do cão, que geralmente simboliza mamíferos em geral, você tem mao, que é o termo para gato. Se você pegar o adjetivo arcaico liang, significa belo, formoso, bonito, mais o radical para mamíferos, né, que é o radical do cão,
você tem o caractere para lan, lobo. Mais uma vez a gente vê o termo melão, quá. Se você acrescentar o melão do radical do cachorro, você tem o ru, que é raposa. Originalmente esse composto era um composto temático, fonético. O elemento do melão dava a pronúncia original. Porque a palavra raposa no chinês antigo está representada aí embaixo em símbolos fonéticos, era quá. Eventualmente virou ru com o tempo. Então quá ficou guá, mas o raposa virou ru. Mas era guá também no chinês arcaico. Então muitos compostos fonéticos não fazem mais sentido porque a pronúncia mudou com os milênios, né? A palavra wen, que significa escrita, língua escrita, texto. Se você quer aceitar do radical do inseto, você tem a palavra para mosquito, o caractere para mosquito, wen, que ocorre como a palavra wenzi, mosquito em chinês moderno. Se você pegar a palavra para jung, que é meio, centro, você tem a palavra com o radical do metal, esmagado aí na direita, você tem a palavra chung, relógio. Né? Uma coisa que é feita de metal e tem o mesmo som do caractere chung. Muita gente pergunta como é que é no cantonês, como é que é nas outras línguas chinesas. É o mesmo caractere, os caracteres têm a mesma pronúncia, como é que funciona essa relação entre escrita e fala num sistema de escrita tão estranho que não é essencialmente fonético, né? A grande vantagem desse sistema, justamente por não ser fonético, ele é adaptável a várias línguas sem que você mude os símbolos. As palavras podem ser usadas por várias línguas que têm pronúncia diferente, palavras diferentes para o mesmo conceito, mantendo o mesmo caractere. Então a gente vê aí a lista que a gente viu no começo, o Ren, pessoa, em cantonês é pronunciado Yan. Nu, no. Zhi, yat. Xiang, xiang. Tian, tin. A pronúncia é diferente, mas o caractere geralmente permanece o mesmo. Ressaltando que, especialmente em Hong Kong, não se usa os caracteres simplificados do chinês. Então, quando há uma diferença entre simplificado e tradicional, o cantonês de Hong Kong prefere, claro, o tradicional. E os caracteres chineses podem ser comparados aos nossos símbolos para os numerais arábicos. Você pega, por exemplo, o numeral 5. Como é que você sabe que é pronunciado 5? Se você dá para um brasileiro o numeral 5, ele vai falar 5. Se você dá para o italiano, ele vai falar 5. Se você dá para o russo, ele vai falar piat. Se você dá para o inglês, ele vai falar 5. Então, em cada língua, essa palavra tem pronúncias diferentes, mas o símbolo é o mesmo. O numeral 5 é universal. Os caracteres chineses têm a mesma natureza. E outras pessoas perguntam, pô, mas quando você escreve chinês e cantonês, você escreve a mesma coisa, já que a pronúncia não se reflete na escrita, você pode escrever as duas línguas da mesma maneira? Não necessariamente. Quando você escreve cantonês mesmo, as palavras já são diferentes. Tem palavras que se extinguiram no chinês mandarim. O cantonês geralmente é mais arcaico, ele preserva mais do chinês clássico. Então a gente pode ter, por exemplo, a ordem das palavras às vezes é diferente. O objeto indireto vem tipicamente depois do objeto direto na construção com o objeto duplo, ao contrário do chinês mandarim, onde você tem a ordem igual ao do inglês. Né? Se você fala que você deu para alguém dinheiro, você fala I gave him money. Eu dei para ele dinheiro, não precisa da preposição, basta você colocar o him antes do money, que fica claro quem recebeu e o que foi dado. Quem recebeu fica primeiro e o que foi dado fica depois. Em mandarim, essa é a mesma ordem do inglês. Em cantonês, não. Em cantonês, a pessoa que recebeu fica depois daquilo que foi dado. Então você não fala eu dei para ele dinheiro, eu dei-lhe dinheiro. Você fala eu dei dinheiro ele. I gave money him. Daí, obviamente, que a ordem das palavras também muda. E a gente vê aí nesse exemplo que o verbo muda, o verbo dar também muda. É outro caractere. E o caractere para dinheiro, que aparece em penúltimo aí no cantonês, ele é um caractere tradicional, mas também pode ser usado no mandarim. E o caractere para pronome de terceira pessoa, que em chinês é ta, o pronome de terceira pessoa em cantonês é kui. Então também o caractere muda completamente. Só o caractere para eu é que fica igual, porque realmente é a mesma palavra que evoluiu só na pronúncia de uma língua para outra. O resto são palavras diferentes, em cantonês e em chinês. Partindo agora para uma curiosidade, que vem, na verdade, dos discursos motivacionais aí das empresas, dos gurus aí da motivação corporativa,
que é a ideia de que em chinês, para motivar as pessoas, eles falam que em chinês o caractere para a palavra para crise deriva do caractere para perigo junto da caractere para oportunidade. Isso já consultei alguns especialistas aqui, é mais falso do que verdadeiro, né? A palavra crise, como a gente vê aí, wei ji, primeiro elemento, wei, simboliza na verdade perigo, vem realmente da palavra que está logo abaixo, wei xian, que significa perigo. E o segundo elemento, ji, é um caractere bastante multifuncional em chinês. Ele pode significar uma escrivaninha, um banquinho, ele pode significar... Na verdade, a aparência dele sugere banquinho, né? Parece um banquinho e uma árvore do lado, assim, banquinho feito de madeira, né? Mas ele também significa uma máquina, ele também significa um ponto de corte, um ponto de inflexão. E daí é que vem o sentido que está aí, que é um ponto complexo, um ponto de virada, um ponto de... no caso, um ponto de perigo. Daí é que vem a palavra crise voltada a partir do ji no sentido de ponto, no sentido de momento, no sentido de momento de perigo. Por isso foi criado o wei ji. O ji de oportunidade, que a gente vê na terceira palavra aí embaixo, é um pouco mais difícil de analisar, mas em termos geral significa uma reunião secreta. O dia, nesse sentido, pode significar já por si mesmo oportunidade. O segundo elemento é huei, que significa uma reunião, um congresso, uma assembleia, um encontro. Então seria um encontro de pontos secretos, uma coisa assim, daí vem oportunidade. Mas os dicionários não são muito claros, não se sabe muito bem exatamente qual foi a lógica que montou isso aí. Então é verdade de uma maneira... o veredito geralmente aqui, isso não é verdade, tá? O wei ji não vem do mesmo de huei, mas o wei vem sim do wei de wei xian. E a gente viu aqui muita transcrição, a gente está acostumado a transcrever escritas diferentes para a nossa escrita de base latina. E como que eles fazem ao contrário? Como que os povos do Oriente transcrevem os nossos nomes, as nossas palavras para a escrita dele? No caso da escrita chinesa, que é uma escrita tão estranha, tão não fonética, como é que eles fazem para transcrever nomes próprios, por exemplo? Eu peguei logo uns mais difíceis aqui, o nome do autor Arnold Schwarzenegger. Em chinês ele escreve Anwo de Shu Wa Xin Ge. Como é que eles escolheram esses caracteres? Onde vem esses caracteres? Bom, esse A primeiro aí vem, é a interjeição A, quando ele fala A, né? No é promessa, de é virtude. Eles vão pegando palavras que forem... Qualquer palavra que for assim, mais ou menos relacionada a coisas boas, que possa ser usada para colocar num nome próprio, para ficar bonito. Então é assim que eles fazem a transcrição. Porque realmente não tem letras, não tem fonemas. Todo caractere é uma palavra que tem um significado também. Então daí tudo tem um significado, né? Então Arnold aí é um A, promessa, virtude. Esse ponto significa que é uma maneira de indicar que existe uma separação entre os dois nomes, né? Termina um nome aí e começa um nome na outra parte. E Napoleão é Napolun, Po, Napa. Então também fica simplificado, claro, devido à fonética chinesa, que meramente impede a fonética chinesa, que não permite encontros consonantais. Já nas escritas das outras línguas orientais, a gente dá uma olhada como que os japoneses, os tailandeses, os coreanos transcrevem um nome como Napoleão Bonaparte. A gente vê que as outras escritas já têm, sim, ao contrário da escrita chinesa, os outros povos do leste asiático usam sistemas fonéticos. Existem uns símbolos que são puramente fonéticos, não tem semântica, não são palavras, são meramente representações de fonemas. No japonês, o primeiro exemplo em cima é o japonês, no sistema katakana, que é um sistema que o japonês usa para transcrever nomes estrangeiros no idioma. A gente tem Napoleon Bonaparte, Napoleon Bonaparte, adaptada à fonética japonesa, que também não permite encontros consonantais, sempre tem consoante vogal, consoante vogal. Em tailandês, segundo exemplo, Napoleon Bonaparte, o T final é mudo, a gente tem inclusive um símbolozinho em cima do R, que é a penúltima letra,
para indicar que a letra seguinte é muda, porque o tailandês realmente não permite duas consoantes no final de uma sílaba. E embaixo a escrita coreana, o silabário coreano, Napoleão Bonaparte. A escrita coreana também é de natureza silábica fonética, e a gente vai ver agora, nas próximas telas, a natureza da escrita dessas três línguas importantes do leste asiático. No japonês, existem dois sistemas fonéticos. O katakana, que a gente viu agora na tela anterior, que é para palavras de origem estrangeira, marcas, alguns termos científicos, vocabulário, terminologia técnica. E o hiragana, que é para palavras japonesas que não tem uma correspondência no sistema chinês, que eles também usam. O sistema chinês em japonês é chamado de kanji, são os caracteres chineses, que tem a mesma natureza do chinês, só que eles não foram feitos para a língua japonesa, então não tem como escrever japonês sem colocar uma coisa extra para representar as terminações verbais do japonês, que tem conjugação verbal e tudo mais, coisas que o chinês não tem. Então a gente vê alguns exemplos aí de sílabas em katakana e em hiragana, são bem diferentes. Vê que o hiragana é mais redondinho, tem algumas piruetas, algumas voltas, né? Curvas bem fechadas, acentuadas. O katakana ele parece caracteres chineses simples, mas na verdade ele não tem nada a ver com os caracteres chineses, literalmente, só parece. E no hiragana, a gente pode explorar a natureza das sílabas, a gente vê que muitas sílabas se diferem em termos de timbre. Timbre não, vocalização. Uma é surda e outra sonora, e a sonora geralmente tem essa aspa no final, esses dois tracinhos no canto superior direito. A gente vê K, coloca os dois risquinhos, vira H. Ki, Gi, Ku, Gu, Ta, Da, Ti, Di. No caso do H, o H ele alterna com o B e com o P. Daí fica na verdade, um grupo de três elementos parecidos. O grafema sem nada é Ra, o grafema com dois tracinhos é Ba, e o grafema com uma bolinha fica Pá. A gente vê também Ri, Bi e Pi embaixo. Então é assim que eles fazem o sistema hiragana. E no katakana é mais ou menos a mesma coisa. Coloca dois tracinhos, vira uma consoante sonora. A surda vira sonora. K vira H, Ki vira Gi, Ta vira Da, Ti vira Di. E a mesma coisa acontece para o HBP. Alguns katakanas são bastante parecidos com caracteres chineses. Eu estava dando uma olhada qual era a origem desses katakanas, porque eles são quase iguais a caracteres chineses. Mas na verdade eu vi que essa similaridade foi uma evolução convergente, talvez inspirada pela aparência dos caracteres chineses, do kanji. Mas não tem a pronúncia, não tem nada a ver. Eu coloco a pronúncia de algumas palavras aí do lado da japonesa, você vê que não existe praticamente nenhuma relação entre uma coisa e outra. Aí um exemplo de frase em japonês misturando o hiragana com o kanji. Não tem katakana porque não tem nenhum nome estrangeiro transcrito. Então a gente vê o watashi wa taberu, né? O primeiro caractere é o watashi, depois tem o wa, depois tem tabe, ela está, né? Que é o verbo comer. O penúltimo símbolo é be, e depois ru. Eu como, watashi wa taberu. No passado, watashi wa tabeta. Então o verbo taberu se flexiona em japonês, algo que não existe no chinês. Se você colocar só o kanji aí, não tem como saber qual é a forma do verbo. Se é o presente taberu, se é o passado tabeta. Aqui um exemplo de texto em chinês, um texto em japonês, para mostrar como é utilizado e como é misturado o kanji com o hiragana. Aí acho que não tem nenhum katakana, não tem nenhuma palavra estrangeira. Seria kanji ou hiragana. A pergunta que fazem é: será que alguém que fala chinês entende pelo menos o japonês escrito? Bom, eu falo chinês e leio chinês mais ou menos bem. Entendo de maneira... Eu sei mais ou menos que assunto está sendo abordado. Dá para ver que os três primeiros caracteres são... Os dois primeiros são Japão. A gente até já viu nesse vídeo, né? O terceiro caractere que em chinês é pronunciado yu, que é idioma. Então a língua japonesa. Daí tem Biao Ji Ti Xi,
que seria algum sistema de corpos de grafia de indicação. Então eu imagino que deve ser um sistema de escrita na língua japonesa. Então dá para ir pegando algumas palavras, mas realmente não dá para entender, porque todos os caracteres que não são chineses eu não entendo. Mesmo que eu soubesse ler a fonética, eu não sei que palavra, o que significa a palavra que está por trás deles. Então eu teria que aprender japonês. E no japonês, os kanjis, os caracteres chineses que o japonês importou, eles têm várias leituras, principalmente a leitura on ou go-on e a leitura kun. A leitura on é tipicamente uma leitura de origem chinesa, que reflete uma pronúncia originalmente era chinesa, e a leitura kun geralmente é a leitura que representa a palavra japonesa original. Sabe que o japonês e o chinês não têm origem comum, são línguas completamente diferentes, então o vocabulário nativo do japonês é 100% diferente do vocabulário chinês. A gente vê aí a palavra shan, que a gente já viu no começo do vídeo, montanha, né? A leitura goon é a leitura de origem chinesa, quando importaram o caractere, importaram a pronúncia também. E a leitura kun representa a palavra nativa japonesa para montanha, que é yama. O caractere ren foi importado também, ren, pronunciado yan no cantonês e no chinês antigo também era yan. Tem até mais leituras, alguns caracteres têm 4 leituras diferentes, o próprio Shen tem mais leituras, então a gente tem a leitura goon, que pode ser nin, a leitura kanon, que é jin, a leitura kun, que é a leitura nativa do japonês, a palavra japonesa para pessoa é hito, e tem uma tal de leitura nanori, e depois várias leituras nanori e tudo mais, eu nem sei o que é direito, só vou mostrar aqui em japonês, o negócio é complicado mesmo, né? E a gente vai pular agora para o Hangul, o silabário de tipo abugida coreano, criado no século XV, por volta de 1445, para transcrever perfeitamente a fonética coreana, as palavras coreanas, num sistema puramente fonético, que não tem nada de ideograma, nada de hieroglifo. Os coreanos desenvolveram há cerca de quase 600 anos, e que foi usado em paralelo com o sistema chinês, que os coreanos também usam até hoje, só na Coreia do Sul. A Coreia do Norte, o governo comunista, abandonou completamente os caracteres de origem chinesa, são chamados de hanja no coreano. Os hanjas foram banidos da Coreia do Norte. Na Coreia do Sul eles são usados meramente para fins mais assim de decoração do texto. Eles fazem textos mais bonitos, colocam os caracteres tradicionais chineses, hanja. Os coreanos não usam muito hoje em dia, praticamente nada é em hanja. Para ilustrar como funciona o Hangul, eu coloquei aí nossas letras usadas como o Hangul usa. Então você não coloca uma letra atrás da outra, que nem uma fila indiana que a gente usa na nossa escrita. Você primeiro monta uma sílaba, empilhando meio que as letras ou esmagando no canto, que é uma coisa meio que inspirada pela escrita chinesa, mas na verdade esse sistema tem mais uma origem indiana. Então se você quiser colocar uma consoante, a consoante inicial, esse C aí, fica nesse canto maior aí de esquerdo superior. Você pode colocar uma vogal embaixo, você pode colocar 2 vogais, uma do lado e outra embaixo, você pode colocar uma consoante final embaixo de tudo, que é representado nas 2 representações abaixo. Então a própria palavra Hangul, a gente vê aí, você não tem como, olhando isso, talvez um ocidental não saiba que se trata, na verdade, de letras, né? De fonemas, representações fonéticas da palavra, não tem nada de ideograma aí, não tem nada a ver com o sistema chinês. Colocando aqui de maneira mais clara, a gente vê o valor fonético de cada elemento da palavra. Você vê que está o H primeiro, o A do lado, o N está embaixo, porque é uma consoante final. O N fica sempre embaixo, então no caso porque é final. Depois a segunda sílaba tem a segunda sílaba, o G, o U e o L, Gul. Você vê que o G está grudado com o U, parece que é uma letra só, mas não. E o L está logo embaixo, porque é a consoante final. Um exemplo de frase em coreano, aí é meramente Hangul, não tem nenhum hanja. O N, que a gente já viu antes, está aqui, representado mais uma vez. Daí na segunda sílaba, nen, esse é o na. E aqui tem o nen, um N, um E e um N no final. E agora pulando para a escrita tailandesa, que já é bastante inspirada na verdade importada da Índia, né? Ela não foi nem feita cerca de 12, não faz nem 10 séculos atrás. Acho que a escrita tailandesa tem origem por volta de 1200. A escrita tailandesa é puramente fonética, o tailandês nunca usou ideogramas chineses, não tem nada a ver com a escrita chinesa, nunca teve nada a ver.
Na escrita tailandesa atual existem 44 prayanchanas, ou seja, que são as consoantes. Existem 15 saras, que são as vogais, e existem 4 wanayuks, que são as marcações de tom. A escrita tailandesa é a primeira escrita do mundo que marcou os tons na própria escrita. A escrita tailandesa é muito redundante, porque ela reflete, na verdade, a fonética do sânscrito original da Índia. Então, no tailandês não tem mais a correspondência. Muitas letras têm o mesmo som. Se a gente vê aí, o K só tem um, mas o K aspirado tem uns 5 símbolos. O CH tem um, mas o CH aspirado tem 2 símbolos, na verdade até mais. Entre parênteses, aí tem um valor final. As letras em tailandês têm um valor inicial, quando estão no começo da sílaba, que quando estão no final da sílaba. Então, esse som CH aspirado, quando está no final da sílaba, esses 2 caracteres são pronunciados meramente como um T final. Em alguns casos muda extremamente, a gente vê que esse Y, quando é inicial é Y, mas quando é final é N. E o S, pelo menos essa letra S, no final ela é pronunciada como T no final de uma sílaba. O sistema Bugida, similar ao do coreano, tem uma diferença em relação ao coreano, que é bem típica das escritas indianas. Tem em comum com as escritas da Índia, que tem uma vogal inerente. A gente vê nessa primeira palavra em cima que só tem, na verdade, 3 símbolos, são 3 consoantes, o ta, o na e outro na. Mas a pronúncia disso não é tanon. As consoantes têm uma vogal inerente assim mesmo, você não precisa marcar a vogal mais simples, que numa sílaba aberta é A e numa sílaba fechada é O. Então a primeira sílaba é aberta, é ta, a sílaba fechada non, faz tanon. E aí a consoante ma, a consoante M, logo embaixo a gente vê que com símbolo nenhum, sem nenhuma marcação de vogal, ela tem um A, ma. Se você colocar aquele chapéuzinho em cima, vira mi. Tem essa barrinha do lado que vira me, na verdade fica antes, né? Algumas vogais são marcadas graficamente antes da consoante. E algumas, na verdade, circundam, são tão antes quanto depois. A gente vê o me longo, tem símbolos antes e depois da consoante, da qual foneticamente ela segue, né? Então a gente vê o nome da capital da Tailândia em tailandês é Krung Thep. A gente vê aí as correspondências. O primeiro som é o K, o segundo som é o R. Esse novezinho embaixo do R é o U. A vogal U é marcada embaixo, como acontece também nas escritas da Índia. A terceira consoante aí é o que a gente transcreve como NG, mas é uma consoante só, né? O é a velar nasal. Daí a gente tem o E, ele vem antes da consoante que ele segue. Então, na verdade, tem o TH e o E, mas a pronúncia é invertida. Então fica T. E no final um P. Final, Tep. Krung Thep, Bangkok.